Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Gosto de Anime. Antes de mais, peço desculpa pela iluminação um bocado má, mas estou a fazer este vídeo horas um bocado tardias para gravar, mas vamos lá despachar isto antes que o sol se ponha completamente. Primeiro assunto, ainda gostam de Pokémon? Eu estou a falar para quem gosta mesmo dos jogos ou para quem gosta mesmo de Pokémon em si. Todos nós sabemos que o anime de Pokémon, passado os nossos 12 anos, tornou-se um bocado desapontante porque o personagem principal, o Ash, é um bocado maricas, e então eu queria-vos recomendar um anime que se chama Pokémon Origins ou Pokémon The Origin. Eu vou pôr um link na descrição para quem quiser, e essencialmente este anime retrata a história do Red. O Red, para quem não sabe, é a personagem principal do Fire Red, ou do Leaf Green, ou do Red, ou do Blue, como quiserem chamar, e essencialmente é um anime de 4 episódios, apenas tem 4 episódios, e foca as partes mais reconhecidas, as partes mais importantes da história do Red e do Blue, e sem dúvida eu acho que é um anime bastante boa para quem gosta de Pokémon e para quem quer reviver a sua paixão por Pokémon, porque eu próprio já tinha desistido há muito e no entanto adorei a série. O personagem é muito mais maduro do que o Ash, a série em si está muito mais madura do que a série de Pokémon, e eu acho que mesmo para quem já desligou um bocado a cena do Pokémon, apenas tem 4 episódios e vale a pena ver, só mesmo para reviver a infância. Agora que já falei sobre isso, vamos então falar sobre os animes desta semana. Então, Naruto Shippuden. Naruto Shippuden eu não vi esta semana porque eu queria não ficar muito tempo sem fazer vídeos e hoje estive um bocado ocupado e não tive tempo de ver o novo episódio de Naruto Shippuden, por isso fica para a semana. Vamos já passar para One Piece. One Piece, ok, os últimos episódios tiveram algumas cenas que me fizeram rir bastante. Então, primeiro a parte do Caesar, quando o Caesar leva um murro na boca do Luffy. Todos nós sabemos que quando o Luffy dá um murro a sério a alguém é mais um momento simbólico do que propriamente um momento da ação, nomeadamente o murro que ele deu, por exemplo, estou-me a lembrar, quando ele deu uma bazucada no Usopp. Isso foi um momento muito emocionante, para fãs do One Piece, quando o Usopp e o Luffy andaram à porrada, e depois também quando ele deu aquele murro épico, fantástico, aparecem todos os AMVs, foi aquele murro no Tenryubito, para quem se lembra, quando eles estavam lá na loja, no leilão de escravos, sim, no leilão de escravos, e depois aparece lá o Tenryubito todo machão, chega lá o Luffy e dá-lhe um murro, e essa é uma das partes épicas do One Piece, não é? E este murro que ele deu no Caesar também foi espetacular, porque o Caesar estava-se lá a armar, eu estou protegido, eu tenho pessoas a cobrirem as minhas costas, eu sou muito bom, não sei o quê, de repente chega lá o Luffy, pum, mesmo no focinho, e depois... Aquela parte fez-me rir bastante porque o Caesar ficou com a espécie da marca do punho cravada na cara. Ele ficou aqui com umas coisas, com umas marcas, ficou com o nariz todo partido, aquilo tudo torto, nhé. E foi mesmo muito engraçado. Para quem ainda não viu esses episódios, eu recomendo a ver porque essa parte fez-me rir bastante. E depois parece que o Caesar teve momentos que, devido à sua estupidez, me fizeram rir. Nomeadamente, no último episódio do One Piece, houve lá uma parte que falou... não, está com bateria. Houve lá uma parte que falou sobre o Caesar e então ele estava a absorver... o gás do Shinokuni, que é a Terra da Morte, como se chama aquilo, e essencialmente, pronto, é aquele gás mortífero que mata toda a gente, não sei o quê. Ele absorve aquilo e diz: vejam o poder da minha ciência! E eu fico, ok, tu fizeste o gás com ciência, mas a tua ciência não está a fazer muito, estás só mesmo a usar o poder da fruta do demónio, por isso, uau! Que cientista doido. O Luffy também tem ciência quando estica o braço. E depois aquela parte da transformação partiu-me todo a rir, porque ele literalmente faz uma tiara com o gás. Nós depois vemos que quando o Caesar leva o ataque super especialíssimo do Luffy, nós vemos que aquilo é uma coisa mesmo física, aquilo parte. E ok, eu percebo a coisa dele ficar toda encorpada e não sei o quê, mas não percebo porque é que ele fica com uma tiara. É que isso é bastante mariquinhas, mas pronto, é isso. Depois, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, não sei o que é que se passa com os episódios, tudo me leva a crer que o horário no Japão mudou ou assim,
porque agora antes os episódios saíam ao domingo, agora parece que saem à terça ou à quarta, ou lá o que é. Ainda não sei do novo episódio de Hunter x Hunter, por isso vou falar do episódio da semana passada, que para minha surpresa eu fiquei totalmente estupefacto. Eu adorei o episódio. Porquê? Eu pensava que as únicas batalhas que iam ser minimamente interessantes de ver iam ser as batalhas contra o rei e contra a guarda real, nomeadamente a Neferpitou e não sei o quê, mas no último episódio o Killua lutou contra uma Quimera Ant, aliás contra várias Quimera Ants, e eu vou ser sincero, em termos de lutas e de facto em termos mesmo de personagem, eu gosto muito mais do Killua do que do Gon, são opiniões, e o Killua simplesmente arrasou. Ele estava lá a matar aquelas quimerantes todas, a fazer aquela cena toda de chegar lá e partir o pescoço e não sei o quê, e depois estava a levar com balas de um sniper, e já agora o sniper tinha uma aparência totalmente hilariante, não digam que não, e então ele estava lá a levar com balas e depois consegue descobrir a localização do sniper, ele leva com uma bala de propósito e depois vê, ok, pronto, aquilo vem dali, não sei o quê, e então vai lá ter com o sniper e o sniper vai para uma espécie de esconderijo, não é? E depois o sniper diz, isto é uma armadilha, e entra para a caverna. E aí acontece a parte culminante que eu absolutamente adorei, achei um piadão essa cena, acho que isso é uma cena mesmo perfeita para EMVs, que é, o gajo diz, isto é uma armadilha, e depois entra para a caverna, ao que o Killua procede para literalmente saltar para cima dele instantaneamente, com aquele olhar de assassino todo psicótico, e diz, eu não quero saber. E depois só se vê assim um dedo, porque pronto, o Killua supostamente tem umas garras deste tamanho, não é? E então só se vê assim um dedo a espetar-se aqui na têmpla e o gajo totalmente morto. E depois ele parte-lhe o pescoço, olha lá o que é, manda-o contra uma espécie de uma... sim, depois eles caem numa espécie de um lago cheio de tubarões e ele agarra-se ao polvo que supostamente estava a controlar o ser humano, e depois ele descobre que na verdade aquela Quimera Ant é uma espécie de parasita polvo que se apodera de corpos. E sim, eu sei que estou a soar completamente maluco da cabeça, mas é isso, um resumo do episódio. Não sei porque é que os episódios andam a sair mais tarde, mas seja como for, estou a adorar. Eu adoro as lutas do Killua, porque o Killua a lutar é simplesmente muito melhor que o Gon. O Gon é mais luta física, mais murros, não sei o quê, e o Gon tem uma coisa que é, apesar de serem Quimera Antes, ele não mata ninguém, que, como vocês já puderam reparar, ele literalmente não ataca ninguém, e de facto, houve lá uma cena também engraçada, que foi aquele camaleão, que eu não me lembro do nome, aproxima-se do Gon e diz que quer formar uma espécie de aliança com ele, ou lá o que é que ele estava para lá falar, e depois o Gon literalmente acredita nele com a maior bondade do coração do mundo, e pronto, eu rio porque o Gon e o Killua são bons amigos, mas são opostos completos, e o Killua é simplesmente, em termos de lutas, aquele estilo de assassino de partir pescoços, cortar cabeças, enfiar dedos, sabe-se lá onde, isto soa mal, eu sei, mas prefiro muito mais o Killua a lutar, e acho que os episódios agora estão muito mais bacanos porque estão mais focados no Killua. Fanboy! Agora, vamos só aqui abrir o PC. Hajime no Ippo. Eu não sei se alguém aqui vê Hajime no Ippo Rising, por isso se alguém vir, diga-me para eu saber se querem que eu fale sobre isto ou não. Fazendo um resumo dos episódios, agora... esta luta contra o Shimabukuro, acho que era assim que se chamava, foi bastante curta, porque eles querem supostamente dar mais focos no Ippo contra aquele personagem que aparece na abertura, cujo nome eu não me lembro, e contra o Takamura versus o Eagle. Se vocês gostam de animes de desporto e de boxe e não sei o que, então vejam Hajime no Ippo, a sério, eu recomendo. Depois, por falar em recomendações, Fire Brain Camino Puzzle já recomendei também a semana passada, é um anime sobre puzzles, é a terceira temporada, é fixe, entretém, apesar da história ser de facto um bocado ridícula, pessoas que querem matar outras com puzzles, é assim um bocado cucu, mas pronto. Por fim, Magi. Sim, eu já vi Magi, de facto é por isso que eu ainda não vi Naruto, porque passei o fim de semana todo a ver Magi, já vi a série toda, fim de semana todo, pronto, é 20 episódios, não foi bem o fim de semana todo, claro, mas para quem está assim um bocado cético quanto a Magi, tal como eu estava, eu digo-vos, Magi é brutal, em termos de género, faz-me lembrar aquele género mais shonen, tipo One Piece, Fairy Tail, Katekyo Hitman Reborn,
Magi é mesmo muito bom e é mais maduro do que parece. Eu não estava à espera que Magi tivesse literalmente sangue nenhum. Eu pensava que Magi ia ser tipo Fairy Tail, sem sangue absolutamente nenhum. Mas parece que há um bocado de sangue também, não é assim a jorrar sangue como por exemplo Hellsing ou Deadman Wonderland. Mas Magi é um anime mais maduro do que parece e trata de alguns assuntos mais sensíveis e mais profundos, nomeadamente escravatura, liberdade, política, e eu adorei a primeira temporada de Magi e recomendo toda a gente que viu a primeira a ver a segunda, porque claro que é a continuação, logo será igualmente boa ou melhor. E sim, é isso. Gostei de Magi. Para quem está na dúvida se quer ver ou não, vejam. É bom, é do estilo shonen, para quem gosta desse género. E pronto, é só isso. Depois, recomendem-me animes. Eu não sei se já pedi isto no episódio passado, mas recomendem aí animes de outono, porque eu estou assim um bocado ainda confuso sobre o que é que hei de ver e o que é que não hei de ver, porque comecei a ver Magi e entretanto perdi-me assim um bocado nas minhas ideias. Por isso, se querem recomendar animes boas para ver, então recomendem, desde que sejam de outono, assim destas novas que ainda só têm 2 ou 3 episódios, por isso força nisso. Peace out, pessoal, e até à próxima.